Pois é, estamos de volta e vamos para o nosso segundo bloco, Opinião com você. E eu vou conversar com aquela pessoa que o Ney citou, que é um fisioterapeuta, que diz ele que está querendo segurar aqui, que é um espetáculo, e ele vai contar para a gente qual é essa dinâmica que ele faz de exercício com as pessoas, com os nossos idosos, com as pessoas da melhor idade deste asilo São Vicente de Paulo. A gente vai saber qual é o segredo do Dr. Felipe. Ah, meu Deus! Felipe, que prazer conversar com você. Eu já ouvi maravilhas a seu respeito e eu quero saber dessa alegria. Como é que é? Qual é o segredo do Felipe? Porra, segredo do Felipe? Não tem segredo. Na verdade, assim, a ideia surgiu... A gente já tinha uma ideia de fazer um trabalho voluntário, né? E a gente estava procurando alguma casa para prestar esse serviço e tal. Então, a gente... veio, eu conversei com o Ney e ele falou, não, a gente realmente tem interesse em fazer esse trabalho de fisioterapia e a gente começou realmente a fazer aqui esse trabalho, mas não é um segredo, na verdade o que eles precisam aqui mais é um pouco mais só de carinho, atenção, enfim, com um pouquinho de conversa, é basicamente o que eles precisam. E a gente tem feito bastante isso, assim, a gente tem feito exercícios com eles, mais coisas mais lúdicas, até para eles distraírem um pouco. Então a ideia partiu para esse lado, assim, mais lúdico, até para tentar estimular um pouquinho mais a eles a andar, a sair de lá de dentro dos quartos e vir para fora, pegar um sol, fazer. A ideia nossa é exatamente essa. Você aplica jogos, a sua dinâmica é uma dinâmica para socializá-los, para fazer com que eles se integrem uns aos outros? A ideia, na verdade, é a integração. Mas, por exemplo, tem cada caso é um caso, né? Sim. Então, tipo, a gente tem alguns que são cadeirantes, então a gente está tentando fazer. Mas você vê que, às vezes, eles são cadeirantes, às vezes por preguiça, porque acomoda, né? Eles ficam ali muito tempo sentados e tal. Então, a gente tenta fazer esse processo de tentar colocar eles em pé, fazer a demolação, andar. Então, esse estímulo também é legal. E é claro que a gente tenta também fazer uma interação entre eles, né? Que eles consigam interagir mais, brincar mais, né? E não ficar ali um olhando para a cara do outro sem fazer nada, né? Só vendo televisão. Então a nossa ideia é exatamente essa. Fazer uma interação entre eles e até para que eles fiquem também mais, de uma certa forma, mais relaxados e mais felizes também, né? Pois é uma matéria bem nova para todos nós que ouvimos sempre falar, aquela tal da ergonomia. O tal do cuidado que se tem que ter um idoso dentro de casa mesmo, no banheiro, no tapete que escorrega, ao levantar da cama, o chinelo que calça. Isso faz parte do cuidado. E quem é que prepara esse cuidador para que ele também tenha um olhar diferente? Na verdade, sim. Isso as pessoas que estão em casa, por exemplo, que tem um idoso em casa, uma coisa assim, tem que ter cuidado. As pessoas podem ser ou procurar um fisioterapeuta, ou às vezes um próprio educador físico, um próprio enfermeiro. As pessoas vão saber talvez te orientar um pouco mais com relação a colocar uma barra do lado do vaso, uma barra do lado do chuveiro, não botar tapete que escorrega dentro do box, né? Então esses cuidados são importantes. Tipo, a pessoa às vezes está na cama dela lá, colocar uma tomadinha, um abajur que seja de fácil acesso para que a luz acenda, se colocar às vezes um sensorzinho de presença para quando ele se movimentar, a luz acender do banheiro. Isso é bom, é importante. Né? Porque ele não vai, às vezes já perde essa noção, né, de colocar a mão. Então, se ele tiver o que você puder facilitar para ele ficar muito melhor. E o nosso caso aqui é a mesma coisa. Agora a gente está conseguindo fazer, o Ney conseguiu alguma ajuda para poder fazer uma reforma no banheiro masculino. Então, a ideia é exatamente essa. Tentar trazer isso, fazer uma coisa mais cômoda por conta dele, porque às vezes ele já não tem mais reflexo para andar direito, ou então já não tem um reflexo, um estímulo maior para caso ele caia, não consiga colocar a mão. Então, tem que ter algum cuidado, porque senão às vezes pode gerar alguma fratura, então tem que ter algum cuidado. São os acidentes domésticos hoje em dia a maior causa de, às vezes, ficarem acamados os nossos idosos, ou levar uma cirurgia. E são os problemas, né? São, na verdade, assim, o idoso, como tem essa dificuldade, às vezes ele não consegue levantar da cama, tem um tapete, ele tropeça, cai, quebra a perna, não é exagero. Às vezes ele tem um problema de osteoporose que vai realmente quebrar a perna dele. Então, esse processo depois dele ficar acamado é que complica
complica, porque ele vai ficar às vezes 5, 6, 7, 8 meses de cama. Aí é pulmão, Aí é tudo, aí tem que ter problema vai ter pneumonia, então pode abrir ferida, escara, então é muito complicado. Se você não tiver um cuidado, é muito complicado. As pessoas às vezes não têm condição de manter, às vezes, um enfermeiro em casa, um técnico de enfermagem em casa para te auxiliar, aí às vezes as pessoas acabam colocando no asilo, né? E o asilo está tendo esse cuidado, né? Os enfermeiros, as pessoas que cuidam, os cuidadores também são muito legais. Então a ideia é exatamente essa, com que as pessoas consigam dar uma melhor qualidade de vida para eles. E a nossa ideia foi exatamente essa, fazer com que eles tenham essa interação muito legal. É bom mesmo isso, porque às vezes eu não sei se existem muitos aqui que têm família ou não têm família, porque eu já tive meus pais que já se foram. E a casa dos meus pais era completamente adaptada, a gente também podia. Sim. Então, a gente também tem que pensar que algumas pessoas não podem. Exatamente. Alguns trabalham e não podem cuidar e não podem pagar alguém para cuidar deles. E a gente podia. E nós nos preocupávamos muito com isso. Tiramos mesa de centro, tapete grosso para não tropeçar, o chinelo era fechado, não era de arrastar. É complicado porque a gente teve um caso na clínica que é exatamente essa. A mãe de uma paciente, ela estava sozinha em casa, tem um tapete na porta, no corredor de casa. Então ela tropeçou, caiu, ela só escutou a mãe caindo por lá de dentro. Então a mãe não conseguia levantar. E ela não conseguia entrar porque ela estava sem chave. Então tiveram que chamar um chaveiro. A senhorinha ficou lá caída no chão um maior tempão. Então é complicado, né? E aí machucou, quebrou o braço. Então esses cuidados, se a gente puder ter em casa, é importante porque são pequenas coisinhas que vão transformar a vida dele um pouquinho melhor, né? Vai ter um pouquinho mais de dignidade, vamos dizer assim, para poder ficar... Eu digo algumas coisas porque é uma das coisas que a gente sabe, é que se não morrermos, vamos envelhecer. O problema é que algumas pessoas não têm esse cuidado, né? Alguns simplesmente largam no asilo e nunca mais vêm ver. Né? Então, na nossa ideia, principalmente com a parte da fisioterapia, foi exatamente essa. Exatamente escutar um pouquinho. Às vezes você não precisa fazer muito, você sentar ali do lado dela, ela vai ficar falando, contando história, conta. E essa é uma coisa legal. E se você puder dar um pouco de atenção, é o que está faltando só. E a nossa ideia, eu não venho aqui muitas vezes, eu venho aqui uma vez por semana. Então, assim, se outras pessoas puderem ajudar, também é muito legal. Cada um fazendo um pouquinho não pesa para ninguém. Né? Então, a nossa ideia partiu dessa. Se a gente puder, vem aqui, fico aqui 2, 3 horas, então é o que a gente está tentando fazer. Nossa, se outras pessoas puderem também ajudar, também é legal. Eu não tenho essa... Principalmente com parte de fisioterapia. Se a gente puder tentar trazer mais gente para ajudar em outro dia que possa vir, não tem problema. Vem que a gente pode fazer um trabalho conjunto. Vamos falar, acho melhor também contar onde você acha essa pessoa muito simpática, gostosa, que eu acho que deve ser... eu gostaria de tê-lo ao lado de uma pessoa mais velha minha. Então, aonde fora aqui, quando você está nesse seu momento de doação, de amor e da sua competência, quando você não está aqui, você está onde? Normalmente eu fico o dia inteiro na clínica, né? Onde é a clínica? É na rua Fernando Martins, número 76. Como chama? O Espaço. Uhum. Então, assim, a gente está lá de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. Felipe de quê? Luiz Felipe. Meu nome é Luiz Felipe Pinheiro. Então, assim, eu trabalho lá de 7 da manhã às 7 da noite. Eu venho para cá no horário do almoço. Venho para cá, tipo, de 1h30, 2 horas e fico aqui até as 4. Então, toda segunda-feira. Às vezes, até já liguei para o Ney, essa semana eu não consegui vir. Vamos ver se eu consigo vir amanhã. Então, a gente tenta também se readaptar. A gente tem mais 3 pessoas que estão trabalhando com a gente também, que é a Maiara, a minha esposa, a Mila e a Eveline. Então, elas de vez em quando também vêm quebrar um galho para a gente também. Elas ainda não são formadas, mas já estão no último período. Então, a gente também consegue orientá-las de uma certa forma. Eu e a Mila já somos formados, então a gente consegue orientar elas de uma maneira que elas consigam, vamos fazer esse trabalho hoje, vamos fazer outro. E a gente consegue fazer pelo menos essas 4 pessoas para ajudar. Ainda assim é pouco, porque é muito idoso que tem aqui. É muita gente para a gente, às vezes, atender num dia só. Por isso que eu volto a frisar. Quem puder ajudar e puder vir um outro dia para fazer um outro grupo também, para tentar trabalhar nesse dia, é legal porque a gente consegue dividir e não fica pesado para ninguém, né? Pois é, por causa desse 1º de outubro, que foi o Dia Internacional do Idoso, é que eu resolvi. Conheço o Ney há muito tempo,
sei do coração enorme que ele tem, adoro ele, meu amigo de montão, sempre colaborou comigo com tudo, sempre esteve nos meus programas, e eu então tive a ideia de mostrar para as pessoas o quão importante é 1 hora de doação. É importante porque, como eu falei, não fica pesado para ninguém, né? Ninguém vai morrer se vier aqui ou fazer um trabalho voluntário ou ajudar, ou que seja sentar lá e conversar um pouquinho com eles, que às vezes é um pouco só de atenção que falta. E aí isso já vai estar fazendo um bem para eles. Pois é, mas mostrar também como sentar, como levantar. Por exemplo, meu pai caiu levantando da cama. Olha só, tinha uma porta que ficava aberta, encostada, e atrás ficava a bengala dele. Um dia ele segurou na porta. Quando ele fez força, a porta foi, ele caiu, e ele quebrou o fêmur, e ele teve que botar pino, e teve uma opção de confusão. Então, quer dizer, é esse olhar, é esse ensinar, é esse mostrar que vai fazer com que a qualidade de vida tenha valor, porque viver só não adianta, né? Verdade, verdade, tem que ter qualidade de vida. E assim, a gente também está aqui para poder orientar, e até os próprios cuidadores e os enfermeiros, a gente tenta buscar e orientar, ó, pega assim, pega assado, bota sentado assim, não deixa muito tempo deitado, pega, bota na cadeira, bota no sol. Então a gente tem tentado orientar dessa maneira. E o trabalho acho que tem sido bastante satisfatório, porque eles também têm gostado, têm correspondido bem, e a ideia está sendo válida. Tá certo. E essa orientação também vai para os cuidadores, Felipe, porque assim, eu cuido do meu idoso e eu estrago a minha coluna, eu estrago... pois é. Ele tem que saber pegar também, né? Não é simplesmente pegar de qualquer maneira, porque senão ele acaba também se prejudicando, né? Mas, ou quando não conseguir, caso o idoso seja muito pesado, pede uma ajuda ao outro, pega de 2, quem não fica tão pesado não fica sobrecarregando, né? Assim é a ideia. Eu agradeço muito, foi um enorme prazer te conhecer, espero que eu possa contar com você outras vezes nos programas, sabe? Por favor, tem o telefone da clínica, quem quiser conversar com você, ou liga aqui, que aqui o pessoal já tem, mas eu queria que você desse o telefone da clínica. O lá da clínica é 2644-4173. Devagar, senão o pessoal não entende. Vai aparecer, mas todo mundo quer anotar. Tá, 2644-4173, 2643-2230 e o celular é 8848-3828. Pois é, tá vendo? Como é que uma informação tão pequena, tão depressa, tão rápida, vai fazer, de repente, o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, o seu idoso, aquele que está junto com você, tem uma vida muito mais gostosa. Eu vou fazer um intervalo, mas eu volto no próximo bloco com mais gente interessante para você. Tá bem? A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Todos os cursos são reconhecidos pelo MEC. E a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. Unopar, mais próximo para você ir mais longe.